Queridos irmãos, queridas irmãs, com muita alegria nós queremos cumprimentar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, que esta manhã seja uma manhã de bênção, uma manhã de edificação, uma manhã de adoração e comunhão na presença do Senhor nosso Deus. Estamos felizes pela oportunidade que o Senhor nos concede, de mais uma vez estarmos reunidos na sua casa para cultuá-lo, para adorá-lo, e especialmente, como é de nosso costume, aos primeiros domingos de cada mês, participar da comunhão do corpo e no sangue de Cristo através da Santa Ceia do Senhor. Esse momento que para nós é sempre um momento tão especial, um momento onde nós somos reavivados na nossa fé e na lembrança do grande amor de Cristo para conosco, a ponto de morrer naquela cruz e entregar ali todo o seu sangue, toda a sua vida para nos salvar, para pagar o preço dos nossos pecados. E você que está aqui nesta manhã pode se alegrar na presença do Senhor e ser grato a Ele por esta oportunidade, por esse privilégio de estar no templo. O Salmo 84 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Graças a Deus. Te convido a louvar ao Senhor nesta manhã, meu querido irmão, minha querida irmã. Como é bom estar junto para louvar o nosso Deus. Como é bom ter você aqui conosco nesta manhã. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por estar aí atento às normas que nos são impostas. Eu sei que não é fácil a gente ficar distante um do outro. Eu sei que nem sempre é confortável a gente estar usando máscara. Imagine para a gente aqui, é muito mais desconfortável. Mas melhor que tudo isso, mais importante que tudo isso, é a gente estar junto nessa manhã louvando ao Senhor. Então, com alegria, vamos adorar ao nosso Deus. Ele está neste lugar. Amém. Aleluia. E nesse mesmo espírito de adoração, eu te convido a se colocar de pé, para que possamos louvar ao Senhor, para que possamos render a Ele a adoração que é devida ao santo nome dEle. Nesta manhã nós temos a oportunidade de dizer: ó Senhor, eu vim aqui para adorar-te, vim aqui para prostrar-me diante da tua presença, pois tu és totalmente amável, tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso, neste momento, eu te convido a adorar ao Senhor de todo o seu coração, a render a Ele o louvor, a honra e a glória. Aleluia, Deus. Declaro. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos e minhas irmãs, nesse mesmo espírito de alegria, de adoração, de louvor ao nosso Deus. Nós vamos abrir a Sagrada Escritura na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12. 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 12. Vamos primeiro ler do 12 ao 14. Todos estão
Prontos? Amém? Ainda não, amém? 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do 12. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Repita comigo o versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Vamos para o versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, ele insiste, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Não feche a sua Bíblia. Algumas coisas muito sérias e muito importantes eu quero compartilhar com você através desse texto. Meus irmãos e minhas irmãs, a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. É a base, é o fundamento da nossa fé. Não existe fé cristã sem a fé na ressurreição de Cristo. Se a igreja cristã deixa de crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos, a igreja se torna qualquer outra coisa, menos uma igreja. Ela se torna uma ONG, uma associação, uma instituição, um clube, uma agência, um partido. Ela pode ser chamada de qualquer outra coisa, menos de igreja, se ela deixou de crer na ressurreição de Cristo. Um cristão, alguém que se professa cristão, mas tem dúvida de que Cristo ressuscitou, ele pode se dizer qualquer outra coisa, menos um cristão. Entenda com muita clareza, a base do cristianismo é a ressurreição de Cristo. O fundamento da fé cristã é esse: Cristo ressuscitou de dentre os mortos. Se alguém deixar de crer nisso, não é mais cristão. Imagine uma construção, um prédio, e esse prédio é sustentado por uma viga, uma coluna, lá na sua fundação, na sua base. E de repente alguém vai lá e quebra aquela fundação, e quebra aquela sustentação. O que acontece com o prédio? O prédio cai. Assim é a ressurreição de Cristo. É o fundamento. É a coluna que sustenta o cristianismo vivo ao longo desses séculos. Porém, esse fundamento, justamente por ser o fundamento principal da nossa fé, ele sempre foi questionado, ele sempre foi atacado. Satanás sempre tenta julgar dúvida, julgar poeira nesta verdade. Satanás sempre tenta tirar do coração das pessoas esta fé e levar as pessoas a questionar: será que de fato Cristo ressuscitou mesmo? Saiu daquele sepulcro, está vivo? E não é de hoje que esse questionamento muitas vezes tenta alcançar a mente e o coração dos cristãos. É desde a época do Novo Testamento. O que nós estamos vendo aqui é exatamente esse problema acontecendo na cidade de Corinto, na igreja de Corinto. Paulo começa no versículo 12, fazendo esse questionamento. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então esse era um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. Se nós lemos todo o contexto dessa carta, nós vamos ver que alguns falsos apóstolos estavam ali pregando naquela igreja de Corinto, pregando aqueles irmãos, e eles pregavam uma fé
baseada em muitas questões similares ao cristianismo, aprazíveis ao cristianismo, relacionadas ao cristianismo, mas uma coisa eles diziam: olha, tudo isso é muito bom, o amor ao próximo, fazer as obras, tudo isso é bom, mas Cristo não ressuscitou, porque é impossível um morto ressuscitar. Isso não aconteceu. Então faça tudo o que Jesus ensinou, acredite em tudo o que ele orientou, mas acreditar que ele ressuscitou, não. Um morto não pode ressuscitar. Então esta pregação estava sendo feita na igreja de Corinto, levando a igreja a se tornar um grupo de pessoas que faziam boas obras, que acreditavam em coisas boas, mas que não acreditavam que Cristo havia ressuscitado. Quando Paulo recebe essa notícia, Paulo vem com toda a sua apologia, com toda a sua defesa do evangelho, para corrigir o rumo daquela igreja. Então ele fala: como é que tem alguns aí de vocês falando que Cristo não ressuscitou? E ele então argumenta os problemas que poderiam ser parte da nossa vida caso isso fosse verdade. Então você vê, ele diz: se Cristo não ressuscitou, ele começa a pontuar as consequências disso. Versículo 13. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E aí ele vai para o 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Primeira consequência. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos pregando à toa. Não vale nada a pregação. Porque nós estamos pregando como pregam outros segmentos, como pregam outros hereges, falando de filosofias, falando de ideias. O que torna a pregação cristã poderosa, o que torna o evangelho o poder de Deus para a salvação daquele que crê, é o fato de que Cristo na cruz pagou o preço dos nossos pecados, como nós cantamos aqui, morreu como um cordeiro expiatório em nosso lugar, foi sepultado, mas ressuscitou, venceu o pecado e a morte. É isso que torna a pregação do evangelho o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Mas se isso não aconteceu, ora, então nós estamos pregando à toa. É vã a nossa pregação. O que mais ele fala? Se Cristo não ressuscitou, se você não acredita que Cristo ressuscitou, é vã a vossa fé. A sua fé não vale de nada. Se você não crê que Cristo ressuscitou, a sua fé é como a fé num homem, é como a fé num time de futebol, é como a fé num médico, é como a fé num político. Se você não crê que Cristo ressuscitou, a sua fé não surte efeito, é vã. Olha só o que seria do cristianismo se Cristo não tivesse ressuscitado. A pregação seria vã, a fé seria vã. E ele continua, versículo 15. Nós somos tidos por falsas testemunhas, ou seja, nós somos mentirosos. Os cristãos seriam os maiores mentirosos da história da humanidade, porque estão há mais de 20 séculos pregando uma mentira. Isso seria uma consequência, mais uma, se Cristo não tivesse ressuscitado. E o que mais ele diz? Versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, ele repete, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, meu irmão, nós não estamos libertos. A nossa dívida não foi paga. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos condenados ao inferno. Porque nós só somos salvos porque Cristo pagou o preço do nosso pecado. Os nossos pecados só foram retirados de nós porque Cristo os levou sobre ele lá na cruz. Se ele não ressuscitou, então, como diz Paulo, nós ainda permanecemos nos nossos pecados. Nós estamos perdidos. E Paulo vai tentando convencer aquela igreja o que seria do cristianismo caso fosse verdade que Cristo não ressuscitou. Ele continua, versículo 18, como se já não fosse bastante. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Está falando de quem? Dos que morreram em Cristo. Se Cristo não ressuscitou, ninguém mais ressuscitou, não há salvação. Os que morreram em Cristo, acabou. Fechou o olho, morreu, acabou a existência, não há eternidade, não há céu, não há paraíso. Nós não vamos nos reencontrar com aqueles que partiram. Se Cristo não ressuscitou, os outros também não ressuscitaram em Cristo.
Então, olha, está vendo? Como se você tirar a ressurreição de Cristo da fé cristã, desaba tudo. Tudo que nós cremos, nós temos que deixar de crer. Porque é a ressurreição de Cristo que baseia, que fundamenta tudo o que nós cremos. E aí no versículo 19 ele arremata o argumento dele, e se alguém lá em Corinto continuou enganado depois disso, só se era muito cabeça dura. Porque depois de tudo isso ele ainda fala assim no versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, não há céu, não há paraíso, não há eternidade, não há vida eterna. E se não há vida eterna, para que nós vivemos da maneira como nós vivemos? Se não há vida eterna, se não há salvação, eu vou aproveitar o mundo, eu vou fazer tudo que me dá na cabeça, eu vou porque não há salvação. Então Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos, porque estamos vivendo a vida numa esperança que não existe, numa coisa que não vai acontecer. Tudo isso seria o resultado, a consequência, se Cristo não tivesse ressuscitado. Então percebem como que a ressurreição de Cristo é que deixa tudo de pé, a nossa fé? Tudo que nós cremos. Você crê que você é perdoado dos seus pecados? Sim ou não? Amém, sim. Por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou. Você crê na vida eterna e na eternidade? Sim ou não? Porque Cristo ressuscitou. Porque Cristo ressuscitou. Você crê que a sua fé é uma fé efetiva, verdadeira? Sim. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Você crê que aqueles que partiram em Cristo, aquelas pessoas da sua família, aquelas pessoas da história da igreja, você crê que aqueles que partiram em Cristo estão na eternidade? Sim ou não? Só por causa da ressurreição de Cristo, porque Ele foi a primícia. Então tudo que nós cremos tem como base a ressurreição de Cristo. Por isso que Satanás sempre tentou atacar isso, sempre tentou lançar dúvidas sobre isso. Será que Cristo ressuscitou mesmo? Será que é verdade que Ele está vivo? Será que Ele saiu daquele túmulo? Como é que pode alguém que foi crucificado vencer a morte e se levantar? Será que isso é verdade? E não seria surpreendente alguns de nós aqui confessarmos o nosso íntimo: pastor, em algum momento da minha vida eu já tive essa dúvida. Em algum momento eu já fiquei pensando sobre isso. Será que Ele ressuscitou mesmo? Será que o corpo dele não foi roubado? Será que não houve outra coisa? Será que é verdade? Não seria de surpreender que algum de nós aqui em algum momento tenha tido essa dúvida, porque desde o início Satanás tenta jogar essa dúvida, porque se ele tirar isso, ele tira tudo. Então Paulo mostra o que seria da fé sem a ressurreição de Cristo. Depois o que ele faz? A partir do versículo 20, ele começa a dar provas da ressurreição de Cristo. E se você mantém a sua Bíblia aberta aí, ele começa a falar no versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. E aí ele vai pontuando os depoimentos, as provas históricas de que Cristo ressuscitou, as provas testemunhais. Então ele diz, versículo 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E ele vai então traçando todo um depoimento. Eu não vou ler todo o texto porque é um texto longo, mas ele vai defendendo as pessoas que viram Jesus, ele vai dando depoimento do poder da ressurreição de Cristo. Ele segue esse raciocínio na segunda carta. Ele fala que ele foi visto pelos apóstolos, que ele foi visto pelas mulheres, que ele permaneceu por mais de 40 dias, ele fala que ele foi visto por mais de 400 irmãos reunidos. Ele vai dando relatos testemunhais de pessoas que viram Jesus. Ele mesmo fala, eu me encontrei com ele na estrada de Damasco. Então ele faz toda uma argumentação que segue também a segunda carta, para deixar um relato, um depoimento, um testamento histórico de que a ressurreição de Cristo foi um fato. Mas eu quero, ainda nesta manhã, confirmar para você essa verdade, não apenas através dos fatos que Paulo vai defender, que Paulo vai usar. Mas eu
queria compartilhar com vocês que há uma prova histórica da ressurreição de Cristo que é incontestável. Porque o que Paulo fala, ele fala de depoimentos de pessoas que viram, ele fala de relatos testemunhais. Só que as testemunhas não estão mais entre nós. Quando Paulo dá um relato das pessoas que testemunharam Jesus, quem estava com dúvida naquela época poderia ir até aquelas pessoas e perguntar, porque elas estavam vivas. Você foi testemunha? Você viu ele ressuscitado? O próprio Paulo. Só que hoje nós não temos mais essas pessoas. Então, há algum outro argumento, há alguma outra prova incontestável de que Jesus ressuscitou? Pastor, é a nossa fé. Tá? Eu quero falar de uma prova incontestável, de uma prova que vai além da fé, de uma prova lógica, racional, de uma prova histórica. E eu vou dizer que prova é essa. A prova é a seguinte: se Cristo não tivesse ressuscitado, o que levaria milhares de cristãos a enfrentarem a morte? Como, por exemplo, os apóstolos enfrentaram. Deixa eu explicar melhor. Os apóstolos testemunharam Cristo ressurreto. Se isso fosse mentira, o que os levaria a perder a vida por uma mentira? Os apóstolos e tantos outros, que foram colocados diante do seguinte dilema: negue que Cristo ressuscitou e viva. Confirme que Cristo ressuscitou e morra. E o que eles fizeram? Qual a escolha deles diante do dilema? Eu morro. Eu dou minha vida. Porque Cristo ressuscitou. Os apóstolos. Eu não posso negar que ele ressuscitou, porque eu ouvi, eu estive com ele, ele ressuscitou. Você acha que se isso fosse uma mentira, você acha que se isso não tivesse acontecido, eles teriam dado a vida por uma mentira? Claro que não. Então deixa eu trazer para você algumas informações. Porque entendo que o fato dos apóstolos terem confirmado a verdade da ressurreição de Cristo com a própria vida é para nós uma prova incontestável da ressurreição. É para nós uma prova incontestável daquilo que eles viram. Veja, no final da época do Novo Testamento, todos os apóstolos praticamente estavam mortos. O único relato que nós encontramos na Bíblia sobre a morte de um apóstolo é o relato da morte de Tiago. Está lá em Atos capítulo 12, versículo 2. Que diz assim: que o rei Herodes fez Tiago passar a fio da espada. Passar a fio da espada significa decapitação. A cabeça dele foi cortada por uma espada. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Herodes prende Tiago e fala com Tiago assim: Tiago, nega que Jesus ressuscitou. Para de falar que Jesus ressuscitou. Porque senão vou cortar sua cabeça aqui. Eu vou pedir ao soldado para pegar uma espada, você vai se ajoelhar, vai se inclinar, e eu vou cortar sua cabeça. Nega que Jesus ressuscitou. E o que ele faz? Não posso. Eu o vi. Eu estava lá quando ele apareceu no meio de nós. Eu o vi na praia. Eu andei com ele por 45 dias antes dele subir aos céus. Eu estava lá quando ele falou para a gente permanecer em Jerusalém. Eu não posso falar que ele não ressuscitou, porque eu o vi. Você acha que se fosse uma mentira, você acha que se fosse uma estratégia dos apóstolos, você acha que Tiago permitiria que uma espada passasse pelo seu pescoço, separando a cabeça do seu corpo por uma mentira? Então ele entrega a vida, ele morre pela verdade de que Cristo ressuscitou. Ele morre por aquilo que ele viu, que ele testemunhou. Esse é o relato bíblico que nós temos. Mas e os outros? Os outros que estiveram com ele depois da ressurreição? Bom, a Bíblia só traz o relato da morte de Tiago.
Mas nós temos os relatos da tradição da igreja cristã. E nos relatos da tradição cristã, nós temos as referências de como morreram os outros apóstolos por acreditar na ressurreição de Cristo, por defender essa verdade. Vamos ver, João, por exemplo. O que a tradição cristã ensina sobre João? A tradição diz que João esteve à beira da morte quando tentaram cozinhá-lo vivo. Fizeram um grande caldeirão, colocaram óleo fervente, e João foi mergulhado nesse caldeirão. Negue que Cristo ressuscitou, João. Para de falar isso, senão nós vamos cozinhar você vivo. Se fosse mentira, você acha que ele permitiria ser julgado para ser cozinhado vivo? Mas era verdade. A tradição diz que João foi mergulhado nesse caldeirão para ser cozinhado vivo, mas nada aconteceu a ele. Nada. A exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na fornalha de fogo. Ele foi retirado do caldeirão. E o que fizeram com ele? Durante aquela grande perseguição em Roma, ele foi sentenciado às minas da ilha de Patmos. Exilado nessa ilha, para trabalhar nas minas. E lá na ilha de Patmos ele escreveu o livro do Apocalipse. A tradição ainda registra que o apóstolo João mais tarde foi posto em liberdade, retornou para o lugar onde hoje é a Turquia, e ali ele morreu velho, sendo o único apóstolo a morrer de morte natural. Mas veja, você acha que se fosse uma mentira, você acha que se ele não tivesse visto o Cristo ressurreto, ele aceitaria ser lançado num caldeirão para ser cozinhado vivo? Ele não negou porque ele não podia negar a verdade. Pedro foi crucificado. E diz a tradição que quando saiu a sua sentença de crucificação, ele disse: não sou digno de morrer como meu mestre. Disseram para Pedro: Pedro, para de pregar esse negócio de que Jesus ressuscitou, para de falar isso, é mentira, para de falar isso ou você vai ser crucificado. Ele falou: eu não posso parar de falar isso, porque eu ouvi. Ele me disse: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Ele me perguntou: tu me amas? Eu ouvi ressurreto, eu não posso negar. Então disse: então nós vamos te crucificar. Pedro falou: não, eu não sou digno de morrer como ele. E crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Você acha que Pedro morreria crucificado de cabeça para baixo por uma mentira? Isso aconteceu em Roma. Simão o Zelote, a mesma coisa, foi crucificado em Beirute. Para de pregar, Simão Zelote, que Cristo ressuscitou. Não posso, eu ouvi, é verdade. Então você vai morrer. E ele morre pela verdade. O mesmo princípio, se fosse uma mentira, você acha que ele morreria por uma mentira? Filipe foi crucificado em Hierápolis. Paulo foi decapitado por Nero em Roma. E a todos eles a mesma história se repete. Para de pregar que Cristo ressuscitou, para de falar isso. Não podemos, nós ouvimos. E com a vida deles, eles confirmam a verdade da ressurreição de Cristo. Bartolomeu foi esfolado vivo em Albanópolis. Para de pregar, Bartolomeu, que Jesus ressuscitou. Não posso. Não posso. É verdade. Então você vai ser esfolado vivo. Pode esfolar. Mas eu não posso falar que é mentira. Porque eu ouvi. Eu testemunhei. E com a vida dele, ele confirma mais uma vez essa verdade. Tadeu foi morto em Beirute. Mateus sofreu um martírio a fio da espada na Etiópia. Matias foi primeiro apedrejado e depois decapitado, também na Etiópia.
Para de pregar, Matias. Para de falar que Cristo ressuscitou. Não posso. Não posso, porque é verdade. Então nós vamos te apedrejar e pedra, 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 pedra. E aí, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer o que eu vi. Cristo ressuscitou. Então ele foi decapitado. Cabeça para um lado, corpo para um outro. Você acha que ele faria isso por uma mentira? Tiago, o menor, chamado na Bíblia, Tiago, o menor, foi lançado do pináculo do templo em Jerusalém. Foi jogado lá de cima. Para de pregar que Cristo ressuscitou. Não posso, então nós vamos te julgar. Então joga, porque eu não posso falar, porque eu não posso falar que ele não ressuscitou, porque é verdade, ele ressuscitou. Então ele foi julgado do pináculo do templo. Só que ele sobreviveu. E todo quebrado lá embaixo, ele foi espancado até a morte. Para confirmar, Jesus ressuscitou. Tomé foi morto por lanceiros, próximo à cidade de Madras. Marcos morreu em Alexandria, depois de ser arrastado pelas ruas da cidade. Para de pregar, Marcos. Você está escrevendo uma história aí do seu evangelho, que Jesus ressuscitou. Para de falar isso. Não posso, eu vi, eu estava lá. Então nós vamos te arrastar pelas ruas da cidade. Pode arrastar, mas eu não vou falar que é mentira, porque é verdade. Então ele é arrastado pelas ruas da cidade. Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia. Morto por enforcamento, o autor do evangelho de Lucas. O médico Lucas. Por quê? Porque não negou a ressurreição de Cristo. André é outro surpreendente. André foi preso numa cruz. E foi deixado numa cruz. E falaram com ele: para de pregar a ressurreição de Cristo. Sabe o que André fez na cruz? Dali, da cruz, ele pregou aos seus perseguidores até morrer. Isso aconteceu na cidade de Patras. Preso numa cruz, amarrado. Jesus foi transpassado. Os outros crucificados eram amarrados. E ele ficou ali pregando a ressurreição de Cristo, a vida eterna, até morrer naquela cruz. Morreu pregando aquilo que eles estavam mandando ele não pregar. Barnabé, o homem bom, fiel. Barnabé foi apedrejado até a morte em Salônica. Barnabé, para de fazer essas viagens missionárias. Não posso parar. Cristo ressuscitou. Agora eu te pergunto, se isso não é uma prova incontestável da ressurreição de Cristo, nada mais é prova de mais nada. Porque tudo que eu narrei para vocês aqui aconteceu porque esses homens deram a vida por uma verdade. O raciocínio mais simples que qualquer pessoa pode fazer é o seguinte: ninguém passaria por isso por uma mentira. Repito, ninguém passaria por isso por uma mentira. Eles só passaram por tudo isso por uma razão simples, porque era verdade. Porque é verdade. Como diz Paulo, de fato, Cristo ressuscitou de dentre os mortos. Os apóstolos confirmaram essa verdade com suas próprias vidas. Há um famoso escritor da história da igreja que diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Porque com suas próprias vidas confirmaram a ressurreição de Cristo. Essa talvez tenha sido a maior pregação de todos eles. Todos eles confirmaram com a própria morte a verdade da ressurreição de Cristo. Ninguém passaria por isso se fosse uma mentira. Então nós podemos dizer, meus irmãos, de fato Cristo está vivo. E se Ele está vivo,
É só a gente olhar de novo para aquilo que Paulo disse. Que não seria verdade se ele estivesse morto, mas como ele está vivo, é verdade. Ou seja, como ele está vivo, se Cristo está vivo, há ressurreição dos mortos. Nós vamos dormir em Cristo e ressuscitaremos em Cristo. Se esses homens não acreditassem nisso, o que os fez enfrentar a morte de tal maneira? A certeza de que eles fechariam os olhos na terra, mas abririam os olhos no céu. A certeza daquilo que Estevão testemunhou quando estava sendo apedrejado: eis que vejo os céus abertos. Por isso enfrentaram, porque acreditavam nisso e porque viram que a partir de Cristo estava ali assegurada a primícia da ressurreição. Se Cristo está vivo, a morte não será o fim para nenhum de nós. O nosso galardão não é nessa terra. A nossa maior riqueza, a nossa maior conquista não é neste mundo. A nossa casa não é aqui, gente. Esse não é o nosso lar, essa não é a nossa casa. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. A nossa casa é com o Senhor, quando Ele subiu e disse: eis que eu vou preparar lugar para vocês, para que um dia onde eu estiver, estejais vós também comigo. A nossa casa é o céu. Billy Graham costumava dizer isso. Billy Graham morreu aos 99 anos e ele falava assim: um dia vocês vão ouvir a notícia de que Billy Graham morreu. Não acredite, eu não terei morrido. Terei apenas voltado para casa. Se Cristo está vivo, os que partiram nele, os que morreram em Cristo estão com Ele. Se Cristo está vivo, nós vamos nos reencontrar com nossos irmãos e irmãs um dia. Se Cristo está vivo, nós vamos nos encontrar com os heróis da Bíblia um dia. Tudo isso é fato, tudo isso é verdade. Se Cristo está vivo, nós não estamos mais presos. Se Cristo está vivo, nós estamos libertos dos nossos pecados, porque Ele levou sobre Ele na cruz, morreu, pagou o preço, venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou. Então nós estamos libertos do nosso pecado, porque Cristo os venceu na cruz. Se Cristo está vivo, há esperança. Se Cristo está vivo, é verdadeira a promessa quando Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Cristo está vivo, o poder dele é real na minha vida e na sua vida. Se Cristo está vivo, a oração é a arma mais poderosa do universo. Se Cristo está vivo, milagres podem acontecer na nossa vida. Se Cristo está vivo, vidas podem ser transformadas. Se Cristo está vivo, há salvação. Se Cristo está vivo, Ele está aqui conosco agora, nesta manhã. Se Cristo está vivo, Ele está aqui para mais uma vez reafirmar o quanto Ele o ama e o alto preço que Ele pagou pela sua vida naquela cruz. Se Cristo está vivo, Ele é a razão da nossa esperança, Ele é o motivo do nosso louvor, Ele é a nossa maior alegria, e tudo isso é verdade, porque Ele verdadeiramente ressuscitou de dentre os mortos, e Ele está vivo, aleluia. Essa é a base da nossa fé. Se isso não aconteceu, nossa fé é em vão. Mas nós vimos, pelo próprio martírio dos apóstolos, isso é verdade, porque ninguém passaria pelo que eles passaram por uma mentira. Essa é a prova mais incontestável da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós vamos celebrar nesta manhã, e também depois à noite. Celebrar um Cristo que está vivo, celebrar um Cristo que está presente em nossa vida, que venceu a morte. Quero te convidar a um tempo de oração. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Reafirme agora a sua fé num Cristo que está vivo. Dirija-se a Ele agora com toda a reverência, com toda a gratidão, com todo o amor. Lance-se aos braços dEle, porque Ele está vivo. Ele está vivo. Se Ele está vivo, Ele pode perdoar pecados. Se Ele está vivo, Ele pode restaurar a tua vida. Esse é o tempo de você fazer isso.
para nós participarmos da Santa Ceia, do seu corpo e do seu sangue. Aleluia. Vivo está o Senhor. Vivo está o Senhor. Onde está, ó morte, a tua vitória? O apóstolo Paulo ironiza a morte. Como quem dizia: aí, morte, cadê a tua vitória? Onde é que está o teu aguilhão? Você foi vencida, morte. E quem te venceu foi o meu Senhor. E porque Ele venceu, eu vou vencer você também. Eu já sou o vencedor. O último inimigo a ser vencido é a morte. E em Cristo nós já vencemos a morte. A morte para o cristão é voltar para casa, é encontrar com o Pai. E tudo isso só é verdade porque Ele está vivo. Se Ele está vivo, vale a pena viver para Ele. Vale a pena ser fiel a Ele. Vale a pena obedecer a Ele, porque Ele está vivo. Nós vamos orar entregando as nossas vidas ao Senhor e também nós vamos orar consagrando os elementos do pão e do vinho. Pessoal de casa, acompanha a gente agora nessa oração. Estenda a sua mão aí também na sua casa sobre os elementos que você preparou, para que através do som da nossa voz, da unidade da nossa oração, os elementos sejam também consagrados aí na sua casa. Cristo está vivo e Ele está aí com você na sua casa. Ele está aí, representado também nesse pão e nesse vinho. Senhor, nós entregamos as nossas vidas a Ti, porque o Senhor está vivo. Nós podemos falar com o Senhor na certeza de que nos ouve, porque o Senhor está vivo. Sabemos que a nossa fé não é vã, a nossa pregação não é vã. Sabemos que ressuscitaremos em Cristo, porque o Senhor é a primícia da ressurreição. Muito obrigado, Senhor, pelo alto preço também que os apóstolos pagaram com suas vidas para confirmar essa verdade. Ninguém enfrentaria tudo aquilo por uma mentira. Com o sangue dos mártires, a semente da igreja foi regada. Obrigado por tão precioso testemunho de vida dos seus discípulos. Que nós também possamos dar testemunho da tua ressurreição, com a nossa vida, com o nosso testemunho, que todos vejam que Cristo vive em nós. Pai, agora estendemos as nossas mãos sobre os elementos desta mesa, e obedientes à tua própria palavra, nós agora celebraremos a comunhão no teu corpo e no teu sangue. Em nome de Jesus Cristo, que vivo está, declaramos esses elementos agora santificados e consagrados para a honra e para a glória do Senhor. Que ao comermos desse pão, que ao bebermos desse cálice, não estejamos apenas comendo um mero pedaço de pão ou um pouco de suco, mas estamos agora, Deus, nos provendo de elementos santificados e consagrados, que representam o corpo e o sangue de Cristo, o preço que o Senhor pagou na cruz por nós, morrendo naquela cruz. Celebramos através desses elementos sua paixão, morte, mas principalmente a sua gloriosa ressurreição, porque o Senhor nos mandou fazer isso até o dia da tua volta, e o Senhor vai voltar, porque o Senhor está vivo. Assim consagramos esses elementos, estes que aqui estão e aqueles que estão agora na casa dos nossos irmãos e irmãs. Fazemos isso em concordância, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero convidar o Ministério de Louvor para nós estarmos entoando uma canção enquanto participaremos da ceia do Senhor. Meus irmãos, a ceia, como o nome já diz, ela é do Senhor. Ela não é da igreja, ela não é do pastor, ela é do Senhor. É Ele que convida. E a palavra nos orienta a participar da Santa Ceia,
É muito triste, é muito temerário quando um servo de Deus, uma serva de Deus, um discípulo, uma discípula não participa da Santa Ceia. É muito sério quando um servo de Deus, uma serva de Deus fica muito tempo sem tomar a Santa Ceia. Por quê? Porque primeiro está em desobediência. Porque Jesus mandou fazer isso. Quando eu abdico de participar da ceia, eu estou abdicando de obedecer a fazer algo que Ele me mandou fazer. Em segundo lugar, é triste quando um cristão, quando um discípulo, uma discípula não participa da ceia, que demonstra muitas vezes que a fé dessa pessoa está estagnada, está morta. É muito triste quando um cristão e uma cristã não participam da Santa Ceia, quando isso testifica a falta de valor que ele dá a esse momento. É muito triste quando um discípulo e uma discípula não participam da ceia, porque ele se enfraquece espiritualmente, ele se desconecta do corpo. Então devemos celebrar a ceia, trazer à memória o que Cristo fez por nós. Isso nos fortalece, isso renova a nossa fé. Então é com alegria, com muita alegria. Amém. Este pão representa o corpo do Senhor Jesus, que levou sobre ele o seu castigo, a sua dor. Pelas feridas dele que nós somos sagrados, somos sarados. Foi o corpo de Jesus que pagou o preço. Foi o corpo de Jesus que recebeu o castigo do meu pecado, o castigo do seu pecado. Nós trazemos isso à memória, sabendo também que hoje nós somos o corpo de Cristo. A igreja reunida, o corpo de Cristo, com membros que, como no nosso corpo, os membros são diferentes uns dos outros, mas é na unidade do Espírito Santo que a gente caminha, é na unidade da palavra que a gente caminha. Somos o corpo de Cristo e o mundo tem que olhar para nós e ver Cristo, o Cristo vivo em nossa vida. Você faz parte desse corpo. Aleluia, que bênção, que privilégio. Trazendo isso à sua memória, coma deste pão. Erga o cálice. O cálice representa o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. O preço da nossa salvação. O Cordeiro que morreu no nosso lugar. Somos libertos pelo sangue de Jesus. A nossa dívida foi paga pelo sangue, por todo o sangue de Cristo lá na cruz. Trazendo isso à sua memória, o preço, o valor que você tem para Ele. Beba deste cálice. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça, hoje e para sempre. Amém. Vamos em paz, irmãos e irmãs.